Como é formada a escala diatônica maior? A gente vai pegar um. Oi? Oi, Nelma? Alguém falou? A gente vai pegar uma dessas notas que nós temos conhecidas dentro da escala cromática, nós vamos aplicar uma regra para combinar notas que, para os nossos ouvidos, fazem mais sentido, ok? Fazem mais sentido. Então, para eu montar uma escala diatônica maior, eu tenho uma regra. Por exemplo, eu vou me basear no Dó. Eu quero montar a escala diatônica de Dó maior, ok? Dó maior. Então, o que eu faço? Anota aí, ó. Toda a escala diatônica maior, ela é composta por 8 notas, não 12, como na cromática, mas ela é composta por 8. Ou seja, eu vou diminuir o meu esforço. É sempre a lei do menor esforço. O universo, eu acho que é regido por isso, tá? A lei do menor esforço. Aquilo, se você conseguir tornar o complexo em simples, você está muito garantido nesse nosso universo. Então, ele pega o que é complexo aqui, 12 notas, e transforma num conjunto de 8 notas. Sendo que, ok? A primeira coisa, é composto por 8 notas. Sendo que a primeira e a oitava nota são iguais. É a mesma nota. Só que aqui é como se eu tivesse um homem cantando essa nota, e aqui é como se eu tivesse uma mulher cantando essa nota. Então, aqui é o que a gente chama de oitavas. É a mesma nota, porém, numa altura diferente. Por exemplo, no nosso violino, se a gente pega o Dó da corda Sol, ele tem um som que é um pouco mais grave. Se a gente pega o Dó da corda Lá, é a mesma nota, só que ela é mais aguda. Ó, percebe de novo. Dó, é a mesma nota. Tá bom? Só que uma é grave, a outra é aguda. E isso acontece com todas as 12 notas, os 12 sons catalogados, nós conseguimos fazer isso. Tocar esse som no grave e tocar esse som no agudo. Até aí, tudo bem? Ingrid, Oi? o que você quer dizer? Que é a mesma nota, mas o timbre é diferente? Como é que é a mesma nota? Pode, é a mesma nota, na nomenclatura, ela é a mesma nota. Fisicamente, ela não é a mesma nota em frequência, que ela tem frequências diferentes, ok? Uma vai ter, sei lá, 320 Hz, a outra vai ter, não sei, 480 Hz. A frequência vai ser diferente, porém, dentro do nosso universo musical, é um som que ele é bem próximo, só que ele é agudo. Um é grave, o outro é agudo. Eu não gosto de falar que é timbre, porque não é timbre. Timbre tem a ver com se é metálico, se é um som amadeirado, se é um som... Tem a ver com como que o som é emitido, através de qual, sei lá, qual componente ele é emitido através de um metal, você entendeu? Por exemplo, dentro de um homem, nós temos homens ou mulheres que têm timbres de vozes diferentes, porém, quando ela vai fabricar uma nota musical, ela fabrica a mesma nota musical, porém o timbre é diferente. Não sei se você me entende. Eu tenho um timbre de voz que pode ser diferente do da Regina, que pode ser diferente do da Cássia, que pode ser diferente do da Dalva. Porém, quando nós vamos cantar um dó, dó, nós estamos cantando a mesma nota. Não é timbre. Entende, Oi, Calé? Oi? Você está querendo dizer a mesma nota que está na corda Sol, no caso a Ré. A diferença é o tal de uma oitava acima, uma oitava
Exatamente. É isso? Exatamente. É exatamente isso. Uma oitava acima, uma oitava abaixo. É porque no Ok. nosso violino, a gente não tem isso muito bem visualizado, porque ele é uma ripa de madeira e a gente tem que ali se localizar. Mas se você pensa num teclado, ou num piano, perdão, pensa num piano, onde a gente tem um conjunto de teclas brancas e pretas, certo? Nós temos um conjunto de 12 Aham. teclas, brancas e pretas. Aí vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. Isso é o que a gente chama de oitavos. Então, um conjunto fabrica aqui notas graves, depois vai um pouco menos grave, um pouco menos grave, vai ficando média, depois agudo, agudo, agudo. Percebe, Dal? Não sei se está fazendo sentido Entendi. para você. Oi? Dalva? Oi? Conseguiu compreender? Aham, compreendi. Ok. Caleb, conseguiu compreender? Não, eu entendi as oitavas, que um está numa oitava, o outro está numa oitava acima ou abaixo. Ou Só abaixo. não entendo por que é falado que é a mesma nota. Se são sons diferentes, frequências diferentes e oitavas diferentes. Mas é uma Exato. convenção, né? É Sim, isso? exatamente. É uma questão, ó, que se a gente chegar no céu, se Pitágoras estiver lá, a gente vai perguntar para ele. É tipo aquelas coisas da gravidade. Na verdade, eu tenho uma resposta para isso, mas deixa eu só completar o que eu estou falando. Sabe quando Isaac Newton achou a gravidade lá, 10 metros por segundo ao quadrado, ele falou que existe uma gravidade na Terra e é por isso que a gente não flutua, que a gente fica fixo no chão. Ele descobriu a regra da gravidade. Há como se questionar? Precisa bastante estudo, né? Se você for entrar na física, você fica louco, porque você pode questionar várias coisas. Mas nesse caso, eu entendo que é a questão de simplificar. Você imagina se eu tivesse no universo, eu tivesse que nomear trocentas mil frequências com nomes diferentes. Você imagina? Eu, além do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, eu tenho sei lá o quê. Um ti ou si em italiano. Sei lá. Você imagina eu ter que nomear 300 mil frequências? Então, ele pega uma sonoridade que é bem próxima, ó, é bem próximo, são frequências diferentes, eu sei, só que é muito próximo para os nossos ouvidos. Uma é grave e a outra é aguda, então por isso que se considerou essa coisa das oitavas. Próximo, mas um é grave e o outro é agudo. Não, mas Hã? eu entendi. Só que, Entendeu? falando assim, né, pô, um é grave, o outro é aguda. São completamente diferentes, né? Tanto que existe alto-falante que é grave e alto-falante que é agudo, alto-falante que é médio. Então, não é a mesma coisa, mas eu entendi, sim, a colocação, que é uma convenção, né? Para ela não Exato, ficar muito difícil de você compreender, porque exato. você fazer analogia que dó é dó, mas só que uma oitava acima é um dó, uma oitava acima é mais fácil do que você pegar e nomear aí. Imagine 3 oitavas, 3 vezes 8, né? São 24 Uhum. notas musicais que você tem que decorar daí, né? Aí o negócio Exatamente, fica bem mais complicado. Mas não fale mal de exatamente. físico, porque eu sou físico, tá? Você é físico? Eu não sou louco, não, tá? Ainda não. Não sei agora, né? Com essas aulas de violino aí que tá me deixando piradão. Eu gosto muito de entrar no detalhe. Às vezes eu não tenho todas as respostas, mas eu acho esse mundo incrível, né? Eu acho o mundo da música muito, muito incrível. Tá com a caixa preta Oi? no chão? Não, dentro daquele buraco. Ah, não é por aqui. Bom, Não. vamos continuar. Beleza, Caleb. Mas é importante, questionar é sempre importante. Se eu não tiver resposta, eu vou buscar, tá bom? E é assim mesmo. Beleza, obrigado. Ó, então tá. A gente falou que tem 8 notas
A segunda coisa é, anota aí, porque depois a gente vai ter um exercício. Segunda coisa, começa e termina com a mesma nota, porém uma é grave, como foi a discussão de agora, uma é grave, a outra é um pouco mais aguda, ok? Mas é a mesma nota. E aí eu tenho uma regra para o que acontece no meio de um extremo a outro, de um grave para o agudo, da mesma nota, ok? Tem uma regra. Eu não posso simplesmente pegar qualquer uma das 12 notas e colocar aqui dentro desse meu trajeto, de uma oitava a outra. Qual que é a regra? Ó, para a gente entender a regra. Então, a terceira coisa que você vai fazer aí, enumera aí, ó, de 1 a 8. Depois você vai colocar no espaço as notas como você as conhece, sem considerar bemol ou sustenido. Então, você simplesmente coloca aí. Depois do dó vem o quê? Ré, depois do ré vem o mi, depois do mi vem o fá, depois do fá vem o sol, depois do sol vem o lá, depois do lá vem o si. Só coloca. Ainda não vamos considerar sustenido nem bemol. Só simplesmente coloca essas notas aí no meio, uma após a outra. Ok? Um degrau após o outro. Show de bola. Aí, eu tenho uma regra da escala diatônica maior, que o meu primeiro degrau, a distância do meu primeiro degrau para o segundo degrau tem que ser de um tom. Essa é a minha regra. A regra para eu começar a entender o que acontece no meio da minha escala. Então, entre o meu primeiro degrau e o meu segundo degrau, tem que ter um tom. Significa, é o tamanho do degrau, literalmente isso. Vamos pensar numa escada? Uma escada com degrauzinho menor, a altura do degrau menor, e uma escada com a altura do degrau maior. Conseguem imaginar uma escada aí? Imagine, e é exatamente isso. Tá bom? Então, ó, vamos voltar na cromática lá, ó. Quando eu quero dizer o degrau precisa ser de um tom, significa que, ó, olha aqui para a cromática. De dó a dó sustenido, eu tenho meio tom. De dó sustenido a ré, eu tenho mais meio tom. Então, meio mais meio, eu tenho um tom aqui. Fica claro isso ou foi confuso? Fica claro. Fica claro? Para mim está claro. Para todos está claro? Como que é? De um tom para o outro tom? Ó, sim, meio mais meio, né? Ok. Meio mais meio, exatamente. Meio mais meio, um tom. Ok. Fez sentido? Fechou? Meio Fechou. mais meio, um tom. Sabendo disso, então eu tenho aqui minha segunda nota, só pode ser um ré. Não pode ser um dó sustenido, mas pode ser um ré, porque eu preciso ter um tom. Beleza. Vou para minha segunda conferência de regra, que diz assim: entre a minha segunda e terceira nota, ou seja, entre o meu segundo degrau e o meu terceiro degrau, precisa também ter uma distância de um tom. Aí você volta lá na escala cromática. Você está parada no Ré, que é o degrau número 2. Está parada aqui no Ré. Uhum. A regra é que entre o 2 e 3 eu preciso ter um tom. Então, vamos conferir. De Ré a Ré sustenido, meio. De Ré sustenido a Mi, meio. Então, meio mais meio, eu tenho um quando eu vou de Ré para Mi. Ok? Eu pulo o Ré sustenido, eu vou direto para o Mi. De Ré para Mi, eu tenho um tom. Beleza? Beleza. Aí, vou para o próximo degrau. A regra fala que entre o meu terceiro degrau e o quarto degrau,
Agora mudou. Eu não tenho que ter um tom, mas eu tenho que ter meio tom, ok? Meio tom. Aí eu vou lá, de olho na minha escala cromática, a partir do degrau Mi, e verifico qual é o meu meio tom. Fá. É o meu meio tom depois de Mi. É Fá. Fá. Que não existe, até que existe, tem gente que diz que existe, só que instrumento nenhum no Ocidente você vai conseguir produzir um Mi sustenido. Tá bom? Então é o Fá. Beleza. Fechou. Mas o Mi Entre sustenido o quarto. não é o Fá? Oi? Ai, ai. Oi, Caleb. Mas o Mi sustenido, É igual Fá. literalmente, não é o Fá? É, na prática. Vamos dizer, na prática é o Fá. Mas também, se for pensar em dó sustenido, né? A escala de dó sustenido, todos são sustenidos, inclusive o mi sustenido e o si sustenido. É, a gente já teve essa discussão, inclusive com você, eu acho, Paulo. A gente já teve essa discussão. Tudo bem. Eu vou escrever, ó, se eu tenho que escrever bonitinho, eu vou escrever mi sustenido. Eu não escrevo, mas se você quiser escrever no seu caderno, escreva. Eu escrevo o que eu consigo produzir. Eu não consigo produzir mi sustenido. Eu consigo produzir um Fá no meu violino. Então, é isso. Ok? Oi. Oi? Uma outra coisa, uma outra dúvida que eu tive Fala na aí, faculdade, porém cheguei a nem perguntar, acabou passando batido. Eu estou escrevendo na partitura. Aí, beleza. Se eu fizer o ciclo das quintas ou das quartas e colocar na armadura de clave, é mais eficaz do que se eu colocar cada notinha, colocar o sustenido? Qual que você escolheria para fazer? Para colocar, eu só não entendi a partitura. pergunta. Escolheria para fazer uma partitura, você está escrevendo uma música na partitura. Isso. Aí eu posso colocar os sustenidos ou os bemóis na armadura de clave. Sim. Aí, Qual peraí, que deixa eu eu desligar o escolho? Se eu ventilador. escolho o sustenido ou o bemol? É isso que você está Não, falando? a pergunta é a seguinte: como você faria? Você seguiria o círculo das quintas ou das quartas para descobrir os sustenidos ou bemóis e colocaria na armadura, ou faria de alguma outra forma e colocaria na nota? Não, você tem que colocar na armadura da clave, né? É mais fácil assim, Mais do que fácil na você armadura? ir nota a nota. Porque a gente estava falando sobre isso na faculdade, sobre armadura e tal, ou coloca na nota. Aí me veio essa dúvida, só que eu acabei deixando passar batida e nem perguntei. Qual, na sua opinião, é mais eficaz? É na armadura ou na nota? Não, é na armadura. É mais eficaz. Eu entendo que você já dá o comando. Já no começo da música você já fala, ó, tal nota, tal nota, tal nota, sustenido nelas. E Ah, aí sim. você não se perde ao longo da música. Imagina se a partitura ela já foi muito complexa. Não sei se você já viu imagens de partituras muito antigas. Não sei se você já viu. Já. Tinha muita informação ali. Então, à medida que foi passando o tempo, né, os autores, os músicos, os estudiosos, eles começaram a deixar a partitura um pouco mais clean, um pouco mais fácil de entender para o músico realmente usar aquilo ali como algo que ia agregar, e não algo que trouxesse confusão para ele na hora de interpretar ou de treinar, entendeu? Então, você dá uma mensagem no começo para que o músico ali perceba o que precisa fazer. Você imagina se toda hora ele precisasse conferir se é sustenido, se é bemol. Eu entendo assim. Só quando há os acidentes, né? Quando há aquelas fugidas que a gente não vai abordar hoje, a gente pode falar outro dia, mas quando há alguma nota ou outra que o autor da música decide fazer fora da escala, né? Eu uso o B quadro. Isso, B4, ou
Se ela precisa de um sustenido. Imagina você está numa escala de Dó maior e você faz um sustenido no Sol. Entendeu? Então, aí, naquele momento, o autor coloca um sustenido naquela nota específica. Entendeu? Entendi. Aí, na hora que se caso eu for mudar a tonalidade na música que eu estou escrevendo, eu posso colocar armadura de clave só naquele compasso? Daquele compasso para frente? Pode Beleza. colocar. Beleza. Valeu. Falou? Estávamos no passo 4 aqui, ó. Degrau 4. Entre o degrau 4 e 5, a regra fala, precisa ter um tom. Você volta na sua escala cromática e verifica. Ó, dentro de Fá sustenido é meio tom, perdão. Fá sustenido é Sol mais meio tom. Então, meio mais meio dá 1. Então, de Fá até Sol, eu tenho um tom. Show? Entre a quinta e sexta nota, preciso ter um tom também. Volta na sua escala cromática, confere. Lá no Sol, tenho de Sol a Sol sustenido, meio. Sol sustenido a Lá, mais meio. Então, meio mais meio, 1. Então, se eu for de Sol a Lá, eu tenho um tom. Entre a sexta e a sétima nota, preciso ter também a altura de um tom. A distância de um tom. Volta lá na cromática, vê o que acontece entre Lá e Si. Ó, de Lá sustenido, eu tenho meio tom. Lá sustenido a Si, mais meio tom. Então, meio mais meio dá 1. Show, fechou. Então, aqui eu tenho Si. E entre a sétima e a oitava nota, eu tenho um semitom. Volta na sua escala. O que acontece aqui? Eu tenho catalogada aqui, eu escrevi esse catálogo, parei no Si, certo? Parei no Si. Né? Mas, aqui também é aquela história do grave e o agudo, tá? São 12 notas acontecendo aqui no grave. Aí, eu consigo achar mais 12 das mesmas notas, só que não tão graves quanto essa. Então, eu vou evoluindo de som, vai ficando cada vez mais agudo. Então, para no Si, é a nota 12, volta para o Dó, ok? A próxima sequência aqui começaria no Dó, só que um pouco mais agudo, ok? Até aí? Então, essa distância de Si a Dó, ela tem meio tom, tá bom? Meio tom. Fechou? Verifiquei a minha regra, aqui está tudo cumprindo, show. Achei a minha escala diatônica maior para Dó, né? Escala de Dó, a gente pode falar assim, escala diatônica de Dó maior. Ok? Tudo bem, bora fazer o exercício. Achem para mim, vocês anotaram as regras. Achem para mim, então, a escala diatônica de Mi maior.